RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Ou andamos às voltas, ou a Bíblia precisa de facto ser ouvida. Desde a chegada da escola teológica liberal entre os séculos XVII e XVIII, que o mundo em toda a sua extensão vai testemunhando todo um conjunto de comportamentos e atitudes que parecem estar a rimar com o sabor profético presente nas palavras de Paulo achadas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, as quais passo a ler. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Há que considerar o facto de que estas palavras de Paulo foram escritas por volta dos anos 64 a 68 depois de Cristo, escritas em um contexto livre de qualquer realidade digital, com uma ciência em tímida progressão, e é assim tão verdade que, por exemplo, por falta de provavelmente fármacos específicos, a Timóteo é recomendado que devesse beber um pouco de vinho por causa das constantes dores de estômago, quero crer. Mas por que estas palavras ditas e escritas nos anos 68 depois de Cristo apresentam-se ante a nós de modo tão aplicável e atual? Sei que é difícil responder a essa questão assim de forma tão objetiva. Creio, portanto, que é importante considerar que a Bíblia é o registro da revelação de Deus na criação e no meio do seu povo. E se isso assim é verdade, ela não pode falhar em nenhum de seus prognósticos, ainda que a ciência e a corrupção humana tentem acusá-la de coisas pelas quais, de facto, a Bíblia não é culpada. Por longos séculos, o homem, em sua sabedoria e filosofia, tentou acusar a Bíblia ou a religião como a culpada pela ignorância científica, filosófica e lógica da vida. Nada há mais incoerente do que isso. Deus, ainda que fingindo, nunca pôde fazer nada ou afirmar qualquer coisa sem que isso vincule toda a sua natureza de uma eternidade a outra eternidade. O que estou tentando defender ou dizer é que Deus não pode ser sábio e defender uma religião louca. Se Ele é pela liberdade, como pode criar algemas e grilhões contra o seu povo? Claro que a esta hora você está discordando comigo, achando que a Bíblia de facto aprisiona o homem, pois ela impõe limites ao consumo de álcool, por exemplo, a pornografia, o amor ao sexo ou a liberdade de ser e fazer o que me gera prazer, ainda que me coloque contra Deus. Quem aprisiona são os homens e não Deus. Deus é o agente da nossa liberdade. Quando a Bíblia diz não há quem faça o bem, porque todos a uma se desviaram, ela está nos libertando da ideia de que podemos ser perfeitos e especiais se comparado a outros seres humanos. A Bíblia então nos liberta quando ela nos cativa a si mesma, porque eu entendo que ser livre é apenas mudança de governo e senhorio, sendo que a ideia de liberdade é às vezes uma miragem, pois até as pessoas que afirmam quererem a liberdade para viverem do jeito que pretendam viver, elas se submetem ao senhorio de si mesmas. Ou seja, à medida que eu reclamo ao governo, à igreja, à sociedade que me deixem viver a vida na minha perspectiva, eu passo a ser escravo das minhas leis, da minha perspectiva. Portanto, por isso, o meu texto de hoje alista o egoísmo como um dos primeiros grandes desafios dos tempos finais. Eu ainda acho que chega a ser perigoso, em certo sentido, quando eu fico à mercê unicamente das minhas próprias leis e das minhas regras. Vamos ter como exemplo um governo totalitário.
Desde o momento em que um Estado ou país viva sob as amarras de um déspota ou de um tirano, o povo sofre porque ele apenas ouve o que ele mesmo pensa e diz. É dali onde nascem os genocídios, os infanticídios, as políticas demoníacas de controle da natalidade, bem como assim as experiências biológicas feitas na clandestinidade e que ceifam vidas de pessoas às quais afinal lhes é retirado o direito de serem livres e terem vida. O meu texto de hoje, ainda que lido com o pior preconceito contra a Bíblia, ele continuará tão verdadeiro que poderá nos levar a perceber que a nossa vida pessoal tudo está se cumprindo de acordo com o que é dito neste texto. Nem mesmo a divisão de poderes propostas por Montesquieu, por exemplo, tem se mostrado suficiente para garantir a tão sonhada paz e harmonia social. Parece que a Bíblia precisará de ser de facto ouvida. Ouvida pelos governantes, pelos governos, pelos cidadãos e pelas famílias, caso desejamos viver numa sociedade mais harmoniosa, onde o conceito de liberdade seja entendido como submissão aos ditames de Deus. A África sofre em sua miséria enquanto exporta os seus recursos naturais, a estilo de cartel, onde os que estão no poder podem dizer o que é governar cidades cheias de lixo, enquanto se goza férias nas ilhas Seychelles ou nas Caraíbas. Não haja dúvidas. A Bíblia precisa ser de facto ouvida, pois os tempos ficam cada vez mais trabalhosos. Os avarentos ficam sem vergonha, a jactância até discursa no hemiciclo das Nações Unidas, enquanto a arrogância destrói lares, cantores rimam com suas blasfémias e a falta de domínio próprio começa a ser já uma questão de segurança pública. Sem rodeios, a Bíblia precisa ser de facto ouvida, pois ela irá provar aos liberais que a economia de mercado sempre irá gerar roubadores e corruptos e as desigualdades sociais irão fazer nascer profetas de estômago vazio e as premissas bíblicas que foram desprezadas em detrimento do que disse Voltaire, Denis Diderot, David Hume, Immanuel Kant, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e tantos outros, que em sua satisfação rimavam com tudo que Deus disse, mas que em sua loucura o distratavam, fazendo-se eles mesmos de deuses que a ninguém podem salvar. Não haja dúvidas, a Bíblia ainda precisa ser ouvida. Pense nisso, fique com a bênção de Deus. Até a próxima. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.